Fala, meus cinéfilos e minhas cinéfilas, eu sou o Lucas Peralta E eu sou o Nuno Tavares. Está começando mais um episódio do Cinetalk Podcast. E como estamos fazendo ultimamente, com muitos lançamentos grandes nessas últimas semanas, a gente vai aproveitar não sei se é o principal dessa semana, né? Porque é uma semana bem concorrida. Mas é o que eu mais estava empolgado, pelo menos, entre esses dois que vão estrear, que é o Missão Impossível Acerto Final, que em teoria é o fechamento dessa grandíssima franquia, talvez uma das maiores franquias de ação da história do cinema, é que também tem Lilo e Stitch essa semana, né? E já pra gente já fazer nosso merchan, né, de sempre, você pode assistir esses dois grandíssimos filmes, dois dos principais lançamentos de 2025 lá no Cine Londrina, né, lá com, cara, Missão Impossível, né, com um som espetacular, com a tela fenomenal. Inclusive, a partir de sexta-feira vai entrar na 4K. Na 4K. Teremos sessão do Missão Impossível na 4K, você não pode perder essa experiência, né? Exato, é absurdo. É um negócio real. O Nuno ele ainda teve o privilégio de assistir em IMAX lá em São Paulo, mas ele vai rever na sala 4K do Cine Londrina com certeza, assim como eu também pretendo reassistir lá, porque é um filme que vale muito a pena. E também o Lilo e Stitch, que tá na sala 15, então pra você que tem ali, que tá com seu filho, né, ou você que é criança e acompanha a gente também, não sei se é muito recomendado, porque o Nuno fala muito palavrão, tá? Já me desculpo pelo Nuno, porque ele fala muito palavrão. Enfim, não é muito recomendado para crianças, mas caso você seja uma criança, assista também no Cine Londrina, lá tem a sala Kids, para toda a família se divertir. Tem ali também, se você não estiver tão interessado no filme, você pode ficar ali também brincando um pouco, né? Criança gosta, criança gosta de dar uma viajada, então pode brincar ali no playground. Tem vários horários, né? Muitos horários. Quase que 4 salas, né, para passar o Lilo e Stitch. Então, o que não falta é horário. Então, assim, não tem desculpa, porque, cara, não é possível que durante uma semana você não vai conseguir em qualquer um dos horários, porque tem de manhã, tem à tarde, tem à noite, qualquer horário que você for vai ter sessão do Lilo e Stitch. Então assista lá no Cine Londrina, esse que promete ser um dos grandes fenômenos de 2025. E o maior também, maior live action da Disney. Maior live action da Disney, eu também tô achando que vai sim, cara. Acho que bate 1 milhão fácil, assim. Bate, se duvidar nessa semana, hein? Nossa, o hype tá muito grande. A animação ficou muito marcante, né? A gente tá fugindo já do tema do episódio, galera. Só pra gente discutir aqui do Stitch também, né? Porque realmente é um filme muito hypado e a gente tem essa liberdade também, a gente escolhe nossos temas, né? Mas o desenho, ele era muito... Ficou muito nostálgico, né? Especialmente pra nossa geração, porque pela dublagem também. A dublagem muito marcante. Então ele foi, eu acho que crescendo durante o tempo, né? Porque não foi um mega sucesso na época de lançamento, ficou mais famoso mesmo no home video, né? TV aberta também. TV aberta, mas o filme chegou aí no cinema, né? A animação original. Chegou. Chegou. Porque teve vários lançamentos da Disney que foram direto pro home video, mas esse é um dos casos que primeiro foi pro cinema. E a animação foi só crescendo, cada vez mais famosa. Stitch é um personagem muito marcante, né? Tanto de boneco que você vê do Stitch quando você tá andando na rua, em qualquer lugar. Então, promessa de fazer muito dinheiro mesmo, né? Exato. Mas enfim, a gente só deu uma digressão aqui para falar desse grande lançamento do Lilo e Stitch. Mas o outro grande lançamento da semana é o Missão Impossível Acerto Final. Aqui, em teoria, o fechamento da franquia, a gente pode discutir depois se realmente vai ser, porque no final acho que fica um pouco ambíguo, né, do filme. E enfim, vamos discutir então não só sobre o novo Missão Impossível, mas toda a carreira de Tom Cruise. E eu já pergunto pra você que está acompanhando aqui com a gente, Tom Cruise vai salvar o cinema? Porque foi isso que Steven Spielberg, um dos maiores diretores da história do cinema, falou em 2022, na época de lançamento do Top Gun Maverick, que foi um fenômeno gigante de bilheteria, né? Fez mais de $1 bilhão ao redor do mundo, foi indicado ao Oscar, então realmente foi um grande destaque. E, enfim, aí o Spielberg falou isso, que o Tom Cruise é a salvação do cinema, porque é um cara que a imagem dele carrega muita gente pro cinema. A gente vai discutir um pouco sobre isso, falar sobre a carreira do Tom Cruise e especialmente do Missão Impossível, que é uma das maiores franquias de ação da história, né? Exato. Tipo, não dá pra negar o quão Missão Impossível impactou o cinema de ação, né, com tantas cenas, né, impactantes, tanto pela história quanto por cenas memoráveis, como a do final do primeiro filme,
A cena do... Eu acho que foi do Nação Secreta, a cena do avião. A cena do avião. A cena dele escapando também de qual gema ele subindo, né? Um topo de madeira. A cena também do ele escalando o Burj Khalifa também. Porra, a cena sensacional. E a do último filme. A do último filme, né? Do Acerto de Contas, o parte 1. Então... E nessa também, né? Nessa também, né? No avião, rapaz. O cara tem 60 anos e ele tá se pendurando no avião. Pergunto pra você, quando você tiver 60 anos, o que você vai estar fazendo? Se pendurando no avião ou ficar sentado o dia inteiro assistindo jogo ruim e filme ruim, que nem eu e o Nuno estaremos com 60 anos? Bem específico. Eu estarei assistindo filmes e jogos de futebol horrorosos durante todo o dia e o Nuno vai estar assistindo filme ruim como ele sempre faz. Que isso. Enfim, mas não dá pra negar o impacto que ele tem, né? Mesmo se você for considerar que a bilheteria do filme anterior foi muito fraca. Mas só pra situar também, né? Que o filme foi lançado uma semana antes do Barbenheimer. Sim. Então acabou ofuscando completamente, mas realmente foi uma decepção bem grande assim, de bilheteria, né? Eu me lembro que aqui só ficou tipo 3 semanas em cartaz. Ficou pouco tempo. Ficou muito pouco tempo. Em relação, por exemplo, ao Top Gun Maverick, ficou uns 3 meses em cartaz. 4 meses em cartaz aqui. Então é um absurdo. Que inclusive, agora falando de Top Gun Maverick, falando do próprio Tom Cruise, já tinha sido confirmado na época do lançamento do segundo filme e o terceiro, mas agora finalmente, né, depois de 2, 3 anos do lançamento, tá finalmente em produção, né? Então, finalmente, quem sabe... Vai ser bom? Pergunta que eu faço. Vamos ver, assim, né? bem feito, óbvio que vai, né? Mas, tipo assim, eu vi esse filme sei lá quantas vezes no cinema, acho que eu vi umas 11. Ô, louco. Sendo bem sincero. Duas. Eu vi esse filme Gosto bastante, umas 11 vezes no cinema. Puta experiência, né, cara? Puta experiência. Inclusive aquele final também. Nossa, absurdo. Foda, tipo, foda. Nossa, eu fiquei... Quem diria que Miles Teller ia virar um dos galãs do cinema, cara? Ele que sempre fazia o papel do fora do padrão, o cara que era realmente incompreendido, agora virou um mega galã, super bonito. Na época eu fiquei muito fascinado pela trilha sonora do filme. Então a trilha sonora é sensacional. Aquela cena da praia ficou muito marcante. A cena da praia, é muito boa. Absurdo. Que já tinha no primeiro Top Gun. Enfim, o Tom Cruise ele é especialista, né? É que ele não é o diretor, né? Mas filme com ele sempre tem aquela cena muito marcante, né? Quase todo filme que você assiste... a maioria é mais por conta dos bastidores mesmo, se você for pegar a maioria das missões possíveis aí, Nação Secreta, Protocolo Fantasma, o Acerto de Contas e esse último que teve. Então a maioria é mais por conta disso também, né? Porque ele faz sempre as loucuras dele. Pô, cara, é bizarro, né? Ele simplesmente é o próprio dublê, utiliza o dublê, é muito louco. Ele se pendura em avião, ele pula de um penhasco. É Tom Cruise insano, né? Não tem o que fazer. Pilota caça. Eu vi esses vídeos. Luta em cima de um trem. Mano, eu esqueci o nome, é um programa dos Estados Unidos, lá de internet, eu esqueci o nome. Tipo, o cara ele vai lendo as coisas que a galera pesquisa sobre ele no Google, sabe? Sim. Eu não lembro o nome certinho do programa, depois a gente pode até tentar trazer aqui. Mas eu mandei, acho, pra minha namorada isso aqui. Deixa eu ver. O vídeo, mano, Tom Cruise, tipo assim... Can Tom Cruise fly a plane? Ele, sim, eu consigo pilotar avião. Can Tom Cruise sim, eu consigo cantar. Can Tom Cruise play the guitar? Sim, eu consigo tocar violão. O cara faz tudo. Can Tom Cruise correr 200 por hora? Sim, eu consigo. O cara consegue tudo, mano. Consegue tudo. Foda. Vou tentar achar o nome do programa aqui só. Tipo absurdo isso, né? Porque é uma loucura, né? Você vê que, pô, um cara de 60 anos, você vê, tipo, muitas pessoas na cidade que ou que se aposentam, ou que não faz filmes com tanta frequência assim. Você pega alguns atores como Anthony Hopkins e muitos outros. O próprio Bruce Willis, talvez, né? Então, Liam Neeson, Nicolas Cage, então muitos desses, sabe? Ou até mesmo muitos outros desses que conseguem, mas agora de nome só tô me lembrando disso. Mas, inclusive, uma curiosidade também que nesse último filme de Missão Impossível, né? Suponhamos que seja o último filme, né? Porque aquele final fica meio pensando se vai ter algum outro ou não.
né? Mas ele fala que quando ele gravava a cena, o avião tava tão rápido que às vezes ele desmaiava. Então era uma loucura isso, porque é um absurdo. É tipo, nossa, é uma loucura que você vê toda aquela cena do avião, você imagina que é só ele, tipo, pelo que você vê, né, nas publicidades que envolvem o filme, você imagina que é só ele segurando no avião e aí pilota e pá. Mas não, cara, é tipo um bagulho muito mais doido, sabe? Tipo, quando eu vi esse IMAX, a tela aumentando, o som, nossa, explodindo quase, cara, eu tava com uma ansiedade do caralho. Vendo assim, puta que pariu, velho. É por isso que as crianças não podem assistir. Tipo, nossa, é um absurdo. O quão louco, o quão exposto ele consegue fazer coisas assim. Ele já declarou, se não me engano, agora em Cannes, né, quem tá tendo o Festival de Cannes agora, ele declarou que ele voltaria, né, pra fazer o Missão Impossível. Cara, ele vai voltar, gente, acho que é a realidade. Tipo assim, eu tava esperando, o único jeito dele não voltar é se o personagem morresse. Spoiler. Ele não morre. E acaba meio aberto, tá ligado? Acaba. Querendo ou não, tipo, é uma grande homenagem à franquia, tudo depende mais. mais dessa semana, né? A questão da bilheteria do filme. Eu acho que vai se for um grande sucesso, não tenho nenhuma dúvida que ele vai voltar e vai fazer o 10º. Acho que o 10º para, tá ligado? Eu também acho. Eu acho que é capaz de ter mais 2 aí, sim. Só pra trazer aqui das perguntas que eu tinha brincado, que é o Wired, só pra dar o crédito aqui, que ele sempre faz essa brincadeira. Mas enfim, aqui a gente tá falando que a gente pode até focar primeiro no Missão Impossível, então, depois a gente fala do resto assim, da carreira do Tom Cruise. E começar falando, né, cara? Primeiro filme, ele mega diretor, que é o Brian De Palma, diretor de Os Intocáveis, de Carrie Estranha, dos principais diretores da década de 70, 80. Foi fazer o filme e, cara, eu acho que ninguém imaginava ali nos anos 90, né? Ele foi meio que uma resposta, assim, ao 007, né? Tipo, Tom Cruise olhando e falando, por que eu não faço meu próprio 007? E aí começou no Missão Impossível. Mas ele tem uma característica muito própria também, né? Que foge do 007. Os 007 já são muito espetaculares. O 007... É um pouco mais na realidade, né? Especialmente esse Não, é difícil falar. Um amigo meu até falou assim, o que você prefere? 007 ou Missão Impossível? É muito difícil. É muito difícil falar, porque, tipo assim, 007 ele mantém a identidade do minimalismo, né? Não, depende. Do Daniel Craig, sim. Não, então, sim. mas o Daniel Craig é totalmente influenciado pelo próprio Missão Impossível e pela identidade Bourne. Não, sim. Aí, tipo... Mas o 007 sempre foi piada. Não, sim. Com certeza. Mas também não faz tantos filmes com tanta frequência também quanto Missão Impossível faz. E toda hora troca de agente. Então isso já é comum, porque 007 já tem um legado, né? Já começando com o Sean Connery. Sim. Então tem mais por conta disso. Também porque tem, um zilhão de filmes, né? Uns 30, 40, sei lá, sabe? Então até dá pra falar isso e tal. Só que tem algumas cenas marcantes de 007, mas eu não sei, na minha opinião, tá? Isso vai gerar um pouco de polêmica. Talvez as cenas de 007 de ação, talvez não sejam tão impactantes quanto as de Missão Impossível. Concordo. Eu acho que nessa questão da ação, Missão Impossível é mais marcante, de questão de cena mesmo, né? 007 que surge nos 60, então é difícil de comparar, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, de conseguir fazer esse tipo de cena. Não, mas, por exemplo, você pega aí Mas, nossa, da própria Daniel Craig, eu acho que fica bem abaixo do Missão Impossível também. Aí é a questão também de diretor, às vezes, tipo, por exemplo, Skyfall. Eu acho que tem umas cenas absurdas de ação, só que aí você pega o diretor, Sam Mendes, que é um puta de um diretor. Aí você vai ali pra outros filmes, já não é a mesma coisa. Por exemplo, o último do Fukunaga, se eu não me engano, que é o cara que fez o True Detective também. Já não são cenas de ação tão impactantes. Eu acho que o filme sustenta muito mais pelo personagem, pelo jeito malandro, assim, do James Bond, vamos dizer assim. Enquanto o Missão Impossível é mais calcado mesmo, o 007 seria mais calcado nos personagens, apesar de ter a ação um grande foco. Acho que a história se sobressai um pouco mais do que o Missão Impossível. E o Missão Impossível é totalmente calcado nessa questão da ação. Porque sem ação, sem as cenas espetaculares, o filme seria... Assim, você pega os roteiros do Missão Impossível completamente perdido. E aí já vai a minha primeira crítica a esse novo filme. Primeira 1h
É uma quase uma boa. hora e meia. Eu concordo. É uma enrolação, Do caralho. uma encheção de linguiça. Cara, eu Não, é que eles querem explicar detalhe por detalhe, porque é muito complexo, né? revi o filme Nossa senhora. de novo. Eu achei Eu muito peguei um difícil. horário à noite. Cara, Eu vi à noite. é muito cansativo, é muito maçante. Muito maçante. Porque principalmente toda a cena- cena do submarino. É. A cena Não, do é submarino. que como é uma cena de ação, ela funciona bem, mas é cansativo, porque Mas ela é demora. muito cansativo. Só que eu acho que ela funciona, porque a trilha é muito impactante, ela tem esse efeito claustrofóbico também, de você tá no fundo do mar, a pressão, você se sente dentro dessa pressão gigante, então acho que ela funciona ainda. Mas eu falo em questão de roteiro mesmo. Primeiro uma hora, só explicação do que tá acontecendo, então eles tomam tudo que já tinha acontecido no primeiro filme, faz homenagem a todos os outros, eles querem pegar várias pontas, trazem personagens de outros filmes, né? A presidente da Angela Bassett, ela participa, acho que se não me engano, do quarto, do quinto, volta agora nesse. Daí o personagem do primeiro filme lá, que é um cientista também, volta nesse. Então eles vão trazendo os personagens e tipo assim, Eu acho... a dinâmica é chata. Só pra completar um minuto. A dinâmica é chata, porque toda cena, você tá lá, são 3 personagens em volta do Tom Cruise. Tom Cruise fala um negócio, aí vem os personagens. Começa um a falar, o outro corta com uma fala, e o último personagem finaliza com uma frase de efeito. Toda cena é isso, cara, o filme inteiro. Isso me cansando. Só que a cena de ação é muito boa, então é um filme que me divertiu, mas assim... Não é o melhor. Não é o melhor, Não pra é o mim é um melhor. dos mais fracos. Também acho. Então, falando nisso, eu gosto, tipo, na minha opinião mesmo, sabe? Eu gosto dessa dinâmica, tipo, de reunir os personagens dos filmes anteriores, pá, e tal. Eu gosto disso, né? Eu acho que ficou meio bagunçado agora nesse Missão Impossível. Eu acho uma homenagem legal, só que Eu acho ficou legal, eu bagunçado. achei que ficou bagunçado, só não tão bagunçado quanto alguns outros filmes que tentam fazer isso e falham miseravelmente, como Jurassic World Domínio, por exemplo. Esse aí eu preferi nem assistir, porque esse aqui é um... Enfim, são coisas que traz esse sentimento de nostalgia, traz esses sentimentos de saudades da franquia, esse fechamento da franquia. E eu acho que, como eu disse, não são adições que são tão boas assim, sabe? É que o personagem vem, fala algumas coisas e tal, mas eu acho que não tem aquela profundidade, né? Também. Todos os Não tem personagens são tanta, possíveis. tipo, não tem tanta importância, assim. Você sente que na primeira hora você fala assim, nossa, caralho, a entidade é muito mais do que isso que você viu no Acerto de Contas, né, no filme anterior. E você sente, nossa, pá, aí depois vai aquela enrolação do caralho. E, cara, você tem uma dificuldade, eu acho legal eles colocarem entidade, né, esse negócio da inteligência artificial extremamente contemporânea, né, uma discussão muito legal que eles fazem. Muito atual. Dessa questão de fake news também, porque a entidade trabalha com fake news, então fica gerando essa polarização entre os países, né? Isso você pode levar para qualquer país, porque quase o mundo inteiro está dividido entre esquerda e direita, fica essa divisão ridícula, né? Então acho que eles conseguem muito bem isso, é um tema que eles conseguem colocar, só que assim, é um personagem a entidade, como ela não tem a fisicalidade, eu acho que ela perde impacto. Então, porque daí você não consegue gerar aquela cena final mega impactante, né? De, vai realmente destruir o mundo. Eu não fiquei com esse desespero, cara. muitas pessoas até comparam isso com Mr. Robot. Mr. Robert também. Por exemplo, que o próprio personagem do Rami Malek tem um puta impacto na história e tal, e quando quando não é um negócio físico, quando não é um negócio que... porque ele sempre personificar a entidade no Gabriel, só que também não é exatamente isso, então ele fica ali... Fica meio... Mas ele não é mega ameaçador também, sabe? Não, você sabe que ele também vai vencer. Sim, só que tipo assim, não é daquele vilão que você fala assim, como você disse, tipo, ameaçador e tal... É um vilão, sabe? Porque não tem tanto pra... É um vilão com cara de vilão. Isso, tá ligado? É um vilão com cara tipo assim, eu sou do mal, tal, sabe? Vou matar todo mundo que você ama. É tipo isso, sabe? É muito vazio, né? Tipo, é muito vazio, não tem outra palavra pra descrever e assim, sem tirar o mérito da cena final ali dos aviões, que é do caralho. É uma puta cena. Nossa, muito foda mesmo. Só que você sabe quem vai sair vencedor, né? Eu tava muito preocupado porque tava falando que é o último filme da franquia, tava falando, vai que dá merda.
Só que se começa a ver, ele vai sair bem, ele vai se salvar, né? E no final acaba se salvando mesmo, apesar de parecer que não ia, né? Eu gostei daquele final, Sim. aquela homenagem e tal, sabe, em relação Não, a isso. legal, bonito. Eu achei bonito. Mas o problema mesmo é como, além da enrolação desse filme, esse não consegue ser. Esse vai pra uma parte das políticas, não que o outro não tinha. Mas não era tão explícito como aqui, né? E o filme, esse novo, é muito mais positivo. Muito mais. Isso que o outro já era. Já era. Mas ele conseguiu disfarçar um pouco. Ele conseguiu Eu prefiro o outro, inclusive. Eu também prefiro o outro. Cara, o Acerto de Contas, parte 1, a cena do carro em Roma, eu acho muito absurdo. Aquela cena gigante, só que funciona muito bem, tem ritmo perfeito. O filme tem um ritmo bom, o filme não cansa. Eu gosto muito, sabe? Você não vê, quase 3 horas passando. Eu falei pra um amigo... Essa eu senti muito mesmo, senti bastante. Eu também. Foi maçante, foi muito maçante, sabe? Também. E aí, eu acho que... Eu falei pra um amigo meu, cara, ele falou assim pra mim, cara, então, esse Missão Impossível, tal, esse novo Acerto de Contas, tal, vale a pena, tal, porque eu queria ver, mas é quase 3 horas de filme, eu acho muito cansativo. Mas o problema desse, como você disse, que além de não desenvolver os personagens, o outro, né, o anterior, o Acerto de Contas Parte 1, conseguia desenvolver e conseguia gerar um interesse neles. E nesse, eu acho que ele é um filme muito desconexo em relação ao anterior. Porque você já pega o final do anterior... Era pra ser um parte 2, só que eles tiraram o nome. Então, era pra ser um parte 2. Pareceu isso mesmo, meio que... Assim, você vê que é uma sequência, isso é perceptível, mas não sei... Não, mas você vê aquele final do primeiro, do Acerto de Contas, e pega o começo do primeiro, do acerto final. Cara, não faz sentido, porque... não faz sentido. Porque o Tom Cruise, ele vai lá no final, tal, vence, por assim dizer, o Gabriel. Fica com a chave e o Benji vai buscar ele. E não aparece isso, então, tipo, era pra, teoricamente, eles estarem juntos já, né? Entendeu? Aí se dá um gap de 3 meses, que não faz sentido. E tipo assim, claramente era pro Ethan já tá com a pílula lá. Então já era pra eles partirem pra acabar logo com a história. E aí fica 1h30 de enrolação até eles conseguirem cumprir o objetivo de pegar uma coisa que eu não entendo. Nossa. Uma coisa que eu também não entendo é esse negócio do Sebastopol. Se aconteceu recente ou se aconteceu antes. É um negócio que eu fico muito confuso. Então, porque o primeiro filme parecia ser mais recente. Parecia ser mais 2012. Então, ficou muito fora. Eu achei bem confuso. Eu realmente não sei o que aconteceu, se eles meio que descartaram o primeiro filme por não ter dado uma bilheteria tão grande. Então eles quiseram compensar tudo nesse, de explicar tudo e trazer e tentar alongar o máximo possível para conseguir completar a história, sabe? Eu achei muito maçante mesmo. Mas assim, é um bom filme, isso não tem como negar, a parte de ação é muito foda, tem uma homenagem muito bonita, então é um filme que vale a pena ser visto. Mas eu considero um dos mais fracos da franquia. Mas assim, a gente ia fazer um episódio só sobre Missão Impossível. Só que a gente não lembra direito do segundo, e eu não assisti o segundo e terceiro, você não assistiu o terceiro, né? Não. Então fica difícil fazer um compilado da franquia, porque a gente vai pular alguns filmes, né? Então a gente vai falar nossos perfis do que a gente viu, e depois a gente vai fazer um debate sobre o resto da carreira do Tom Cruise, que tem bastante filme pra falar também. Enfim, Nuno, qual é o seu favorito? Missão Impossível. O anterior. O anterior? Acerto de Contas Parte 1. Pô, cara, eu acho difícil. É que assim, eu gosto muito mesmo do primeiro. Eu acho um baita de um filme de ação, de espionagem. Ele é impactante, porque o Ethan perde toda a sua equipe no primeiro filme, então você tem essa sensação de perda que você não conta nos outros filmes. Eu acho isso bem foda, assim, de colocar já no primeiro... É que eu acho que a ideia inicial não era ser mais essa grande franquia. Porque o Brian De Palma, né, disso, um diretor mais autoral e tudo mais. Então ele faz um filme bem impactante. O segundo é bem mais ou menos. É bem mais ou menos? É bem mais ou menos. Eu ainda não vi, eu tenho que assistir esse o terceiro. Mas eu gosto muito mesmo do primeiro, acho um baita no filme. E aí, mas eu fico em dúvida, porque a franquia começa a subir muito a partir do Ameaça Fantasma, que é do Brad Bird, inclusive ele dirigiu... Ameaça Fantasma?
Ameaça Fantasma do Star Wars. Qual que é o nome? O protocolo. Protocolo Fantasma. Desculpa. Protocolo Fantasma. Que é do Brad Bird, diretor de Os Incríveis de Ratatouille, inclusive. Depois ele foi fazer o Protocolo Fantasma. É um filme que eu assisti na época. Foi 2011, eu tinha 7 anos de idade. Só que me marcou muito. Um filme que me marcou muito mesmo. Foi o primeiro que eu assisti na franquia. Então, sem tomar. nossa, esse é genial. Inclusive eu assisti no antigo cinema do Royal. Agora, no Cine Londrina, eu assisti no antigo, que era o Cine Lumière. Aí, tá aí. Nostalgia. Mas é um filme que eu gosto muito e pra mim, a partir dali, a franquia cresce bastante, né? A franquia é muito forte. A partir desse, aí o Nação Secreta, que é o Christopher McQuarrie começa a dirigir, o Fallout, que eu gosto bastante também. Então eu acho que pelo apelo de nostalgia eu curto muito o Protocolo Fantasma, mas o melhor eu acho Fallout. Nossa, eu fiquei surpreso agora. Porque o Fallout é quase que o filme que quase ninguém comenta. Se for para pensar. Porque... Não, prefiro Nação Secreta. Nação Secreta, confundi. Nação Secreta é o que eu mais gosto. Gosto bastante. Eu acho uma justificativa plausível também, porque o Nação Secreta, cara... Nossa, uma história do caralho. Não tem como. Não tem como. Principalmente o 4 e o 5, né? Mas um secreto que liga com esse, né? Que são do gás lá, né? Ou é do Protocolo Fantasma agora? Acho que é o Protocolo Fantasma, é. Que daí eles fazem link com esse, que é o surgimento da identidade. Mas é um absurdo. É um absurdo isso. Tudo que eles conseguiram construir durante esse filme, sabe? É sensacional. Eu gostei, sabe? Na época eu fiquei viciado. Falei assim, nossa, melhor filme, nossa, meu filme favorito e tal. Quando eu vi, comprei o DVD, o Blu-ray, pá, e aí veio o acerto de contas. Puta. Eu acho foda. Absurdo. Nossa, eu gosto muito também. Então eu acho que... Dá pra discutir bem, mas... Fazer um ranking, então. Bora. O que eu mais gosto? Nação Secreta. Segundo, Acerto de Contas. Terceiro, o primeiro, eu gosto muito. Em quarto lugar, Protocolo Fantasma. Fallout. E aí esse, dos que eu vi, né? Só que eu não vi o 2 e 3, que a maioria fala que ele vai estar entre os dois piores, né? 2 e 3. Aí, então, vou fazer meu ranking. Dos que eu assisti, esse último foi o pior, na minha opinião. Mas não que seja ruim, longe disso. Vou fazer meu ranking aqui. Em primeiro lugar, Acerto de Contas, parte 1. Em segundo, eu acho que o Protocolo Fantasma. Terceiro, Nação Secreta. Quarto, o primeiro filme. Em quinto, o Acerto Final. E em sexto, o segundo filme. Certo. Acho que tá ótimo, então. Bom. É isso, né? De Missão Impossível, tem alguma coisa pra completar? Acho que não, só isso. Bela homenagem aqui nesse último filme, franquia mega consolidada, das maiores de ação. É que no 007 eu não vi todos os filmes, eu vi os 2 primeiros do Sean Connery e os últimos 3 do Daniel Craig. Só vi um do Daniel Craig. Então, eu só vi os últimos 3, o Spectre, o último e o Skyfall. Tem que ver ainda os outros 2. É complicado, né, cara? Tinha que ter assistido já, pô. Nossa, fico enrolando pra ver essas grandes franquias. Também, mas o Sean Connery, eu pretendo continuar no Sean Connery e aí seguindo tudo e reassistir os do Daniel Craig também. Porque é uma baita franquia. Tem todos no Prime Video, então quem puder assistir, assista, porque é uma grandíssima franquia também, 007. Mas tem essa boa discussão com Missão Impossível. É que 007 é muito mais antigo, tem muito mais filmes, então é difícil colocar na balança, porque tem muito filme ruim, muito filme bom no 007. E o Missão Impossível eu acho que é mais constante, né? Isso não tem como negar. E também tem a discussão com o Bourne. O Bourne tem os 3 primeiros filmes muito bons, mas depois dá uma caída. Então, eu acho que o Missão Impossível é mais forte que aquele. Enfim, grande franquia, né? Grande franquia. E agora falar sobre o salvador do cinema, Tom Cruise. Ele que muitas vezes é menosprezado, inclusive. Porque colocam ele como apenas um mega ator de ação. E que não é só isso, gente. Deixar claro, porque ele trabalhou com 3 dos maiores diretores da história. Ele trabalhou com o Scorsese no A Cor do Dinheiro, filme sobre sinuca. Você gosta de jogar sinuca? Nossa. Você gosta de jogar sinuca? Bom, se eu estivesse num bar e estivesse passando esse filme, talvez. Enfim, eu gosto de sinuca, que sou ruim, mas eu gosto de sinuca. E aí esse A Cor do Dinheiro, que é uma continuação de um filme lá nos anos 50, 60, agora me fugiu o nome do ator que fez o primeiro filme. Deixa eu pegar aqui rapidinho no Letterboxd. Paul Newman. O filme com Paul Newman, que interpreta um jogador de sinuca e tal, que está envolvido com umas coisas meio estranhas. Aí o Scorsese meio que fez um filme homenagem, uma continuação
para esse filme. E foi o primeiro grande trabalho, assim, com o mega diretor do Tom Cruise. Esse filme é de 86. E aí, já no final do século, ele trabalhou simplesmente com Stanley Kubrick no filme De Olhos Fechados. De olhos bem fechados. Que é o último filme do Stanley Kubrick, uma baita de uma atuação também do Tom Cruise. Então, pra quem não assistiu ainda, assista, que é um baita de um filme. Assim, é um filme complicado, polêmico também, tem muita coisa ali, você fica em dúvida, um filme bem aberto. Mas aí, Stanley Kubrick, pra mim, o maior diretor da história do cinema, então assistam. E também, em 2001 e em 2005, trabalhou com Steven Spielberg. Primeiro no Minority Report, que é um muito bom filme, também já teve a oportunidade de ver esse. Eu tinha na coleção. Tinha na coleção? Mas você não conseguiu ver ainda, não? Infelizmente não. Cara, baita filme, ele interpreta um policial ali. É um filme que lida bastante com essa questão da pós-verdade. O filme tá bem também da IA também, né? Também, tem... IA nem tanto, mas é mais essa questão da pós-verdade, de cada um achar a sua verdade, sabe? Então é bem interessante, assim, como o filme explora essa questão de tecnologia, de ter uma premonição também aqui no filme, que é bem interessante, eles abordam uns assuntos bem legais. Filme muito legal. E o Guerra dos Mundos, também do Spielberg, em que ele tem uma baita atuação. É um filme de ação, mas que tem um peso dramático muito forte. O Tom Cruise carrega o filme assim de maneira espetacular. Filme que conta com a Dakota Fanning também, a irmã da Ellen Fanning, né? É um filme muito bom mesmo, que é baseado ali na criação do Orson Welles, né, Guerra dos Mundos, que ele narrou na rádio. E aí o Spielberg fez essa adaptação para o cinema, que é sensacional. Nossa, um baita de um filme mesmo. Eu gosto muito de Guerra dos Mundos. Então trabalhou com esses 3 gênios do cinema, trabalhou também com o De Palma, né? Com Coppola também. Com Coppola, The Outsiders, agora que eu reparei aqui. Cara, ele trabalhou com esse Paul Thomas Anderson também, Magnolia. Então ele é um mega ator de drama. A galera acaba menosprezando muito Tom Cruise por ele fazer muito filme de ação e também por ele ser muito exigente das produções. É um cara polêmico, assim, também nessa parte porque de fora. teve uma polêmica também na época do lançamento do Acerto de Contas, parte 1. Que deu bronca na que ele deu bronca na produção porque não tava usando máscara e tal. Mas isso tava correto. Tava correto. Porque, pô, pandemia, né? Vamos respeitar a pandemia, né, galera? E, enfim, é um cara que trabalhou com, nossa, mega diretores. O Coppola é um dos maiores da história também. Trabalhou com Michael Mann no Colateral, Magnolia com Paul Thomas Anderson. Então, assim, trabalhou com mega diretores e isso foi formando, né? Essa grande... Esqueci o nome da palavra. É um cara bem versátil, porque ele consegue fazer também comédia, como ele fez o Trovão Tropical. Entrega muito no drama, personagens frios, como ele fez no Colateral, por exemplo. Também feito na América. Feito na América também, que é um filme mais... que tem um pouco mais de drama também, que é muito bom. É um cara que entrega, assim, tudo, realmente. Ele é um mega de um ator muito menosprezado. Tem aquela bomba que eu não assisti, mas todos julgam, que foi A Múmia. A Múmia não vi ainda. Ele fez alguns filmes ruins também, né? Isso não tem o que fazer. Mas, assim, é só pra trazer mesmo que é um cara muito impactante, né? Que ele não se limita a ficar... Agora, nos últimos anos, ele focou mesmo nos filmes de ação. Já faz um tempo que ele não tá atuando nos dramas, né? Focou bastante no Missão Impossível, no Top Gun. Mas é um cara que tem um currículo muito vasto mesmo. Rain Man, né? Uma baita atuação. Magnolia, que eu já citei. Então, assim, ele tem uma formação muito forte como ator mesmo. E que é um cara com um impacto gigante, né? E é raro você achar um ator assim, né? Que só o rosto dele já chama as pessoas pro cinema. Top Gun, assim, ele é um fenômeno dos anos 80, mas ninguém imaginava que ia ser um filme que ia fazer mais de 1 bilhão logo após a pandemia. Que pegaria as novas gerações. Pegaria as novas gerações, que seria indicado ao Oscar, um filme de ação, assim, que ninguém realmente imaginou que seria. Porque eu Top Gun primeiro, não sei se chegou a ver, não. Mas é um filme muito fraquinho. Muito fraquinho. É tipo o que a gente falou do Karate Kid, é um filme tosco ali, bem bobão, meio novelão. É divertido, é legal. Mas assim, o que eles conseguiram fazer com o Top Gun Maverick, de passar essa seriedade, de trazer uma carga dramática muito forte, e isso também ressaltar o grande elenco, né? O Tom Cruise está muito bem, Miles Teller muito bem, Glenn Powell, então assim, tem nomes fortes, né? A participação do Val Kilmer, que é uma coisa linda também, ali no Maverick. Então assim, é um cara que consegue, né, chamar o público. Isso é muito impactante ver hoje em dia, onde cada vez mais
as grandes franquias que chamam o nome, né? Então, por exemplo, filme de Homem-Aranha, obviamente vai chamar um público muito grande, o Superman, Batman, filme de super-herói em geral, né? Isso atrai muito o Quarteto Fantástico agora esse ano. Isso que normalmente atrai, você vê um cara, o rosto de um ator ser esse chamariz, né? Eu acho muito legal de ver, né, mano? Exato. Então, pô, vamos falar agora sobre os filmes que a gente assistiu do Tom Cruise e falar sobre eles. Então, começando com o Top Gun Maverick. Filmaço, né, cara? Então, não tem nem o que falar. A parte técnica desse filme, parte de som, fotografia desse filme, a cena de ação desse filme, puta que pariu, são absurdas. Não tem outra palavra pra definir isso, sabe? Tipo, foda, cara. O pessoal ficou um tempinho querendo Miles Teller, depois foi Austin Butler com Elvis e agora Paul Mescal com After Sun, Gladiador. Então, pô, mais por conta disso. Aí, como já falamos da franquia Missão Impossível, no geral, vamos falar sobre alguns outros filmes, como Feito na América também. Muito bom filme também. Acho bem legal. Porra, filmaço. Gostei bastante. A atuação do Tom Cruise é absurda. Eu não me lembro de tantas coisas assim do filme, mas... Porra, é um puta filme. É um puta filme. Bem legal. A atuação dele é absurda. De olhos bem fechados, olha... É um filme louco, mas ele manda bem. Cara, eu não me lembro tanto porque eu fui ver com o Grota. Se a gente tiver vendo esse episódio, ele vai saber o que eu tô falando. Vi no Vila Rica, tava com alguns problemas de sono, não tava conseguindo ouvir os diálogos dos personagens e tal. Então, eu não sei se foi por conta disso ou se porque... Perdeu a experiência dele. A experiência foi impactada. Ou se for, achei o filme mais ou menos, não sei, sabe, mas... Eu acho que você não tá preparado pra também isso. Acho. Você tem que assistir os outros do Kubrick primeiro. Que isso, assistiu... 2000 eu ainda não assisti, acho que foi um dos únicos. Foi um dos únicos que eu acho que eu não assisti. Não assisti... Doutor Fantástico. Ainda não. Aí, pô, cara, eu me lembro que eu acho que eu tenho mais um dele. Não, acho que só isso, Tom Cruise, se eu não me engano. Spielberg também, um documentário do Steven Spielberg também, mas acho que nem você viu. Eu vi. Viu? Acho que vi, pô. Eu sou apaixonado por esse homem chamado Steven Spielberg. 2 horas e... quase 2 horas e meia. Mas é foda, né? Filmaço. Foda. Puta que pariu. Mas ele só tá lá pra dar depoimento, tá? Não é sei. uma recriação do Spielberg, não. Até porque o próprio Spielberg fez um filme sobre a vida dele, né? Absurdo. Não tem como. Aí eu acho que de filme do Tom Cruise, acho que foi só isso que eu vi. Você tá fraco, né? Tô mesmo. Porque a maioria foi Qual foi a melhor atuação que você viu dele? Caralho. Top Gun? Cara, acho que foi Top Gun. Realmente vi poucos filmes dele, porque pra mim... eu gosto bastante da atuação dele no Trovão Tropical, que ele faz gerente de estúdio que é muito bom. Eu acho que é um dos únicos papéis assim, de comédia dele, ele manda muito bem, ele é um dos produtores do filme também. Filme que agora é bem... Eu acho que se a galera revisitar vai gerar muita polêmica, né? Porque eles fazem umas piadas com coisas que eu acho que já não é mais muito adequado. Mas enfim, é um filme muito bom, bem divertido. Filme dirigido pelo Ben Stiller, inclusive. Aí tem, assim, vou pegar os mais impactantes, né, em questão de atuação dele. Minority Report eu gosto também da atuação dele. Rain Man, filme que ganhou o Oscar, ele não ganhou o Oscar, tá, rapaziada? Acho que nem lembro se ele foi indicado. Ele nem ganhou. Não, ele não foi nem indicado, eu acho. Acho que não. Ou não, acho que ele foi pelo Jerry Maguire, mas isso eu não vi ainda. Rain Man, eu acho que nem indicado ele foi, mas o filme ganhou o Oscar, Rain Man. O Dustin Hoffman ganhou o Oscar também, que é o parceiro dele. Ele faz o irmão mais novo, né, do Dustin Hoffman, que é um homem que tem autismo. Então é bem bonita a relação assim, que o filme constrói entre os dois, é bem legal mesmo. Gosto muito do Rain Man, pra quem não assistiu ainda, assista. É uma boa atuação dele, mas não coloco entre as melhores ainda. E assim, pra mim, fico em dúvida entre três. Três. Guerra dos Mundos, que ele tem a performance
como ator de ação, sempre tem que ter ele correndo, né? Não pode faltar um filme do Tom Cruise com ele correndo a 200 por hora, alucinadamente. Eu viria Então, outro filme sem ser Missão Impossível do Tom Cruise fazendo os maluquices dele. Sim, também. Pô, não tem... Aí o Guerra dos Mundos ele entrega essa parte de ação e da parte dramática também, porque tem relação ali de pai e filho e filha, né? Ele é pai de um menino e de uma menina nesse filme, então ele entrega também na parte dramática, entrega na parte de ação, então eu acho que isso conta a favor dele também nesse filme. Mas os dois principais acho que não tem pra onde fugir. O Magnolia, que é um baita de um filme, filmaço do Paul Thomas Anderson, eu gosto muito desse filme. Filme que segue várias histórias que se intercalam assim, de maneiras bem corriqueiras mesmo, histórias que se intercalam, que se conectam de maneira corriqueira. Então, um filme sobre o mundo, uma vida, sobre a vida, assim, bem interessante como o Paul Thomas Anderson constrói Magnolia. E é uma atuação espetacular do Tom Cruise, ele que interpreta um coach de masculinidade no filme. E aí ele explora depois a relação dele com o pai, e é muito boa, cara. Ele manda muito bem nesse filme mesmo. Puta de uma atuação. Pense que é o seguinte, se coach de relacionamento já... Você pensa que coach de relacionamento era um negócio um pouco atual, né? Sim. Agora, nos anos 90, agora o Tom Cruise Cruise fazia isso, né? Só que não é tão pior quanto já agora. interpretava. Só que não é tão pior quanto Já agora. interpretou isso lá em Magnolia em 1999. Fico entre esse e Colateral, que é um puta de um filme do Michael Mann, Tom Cruise e Jamie Foxx. Tom Cruise faz um assassino impiedoso, um assassino de aluguel, e cara, uma atuação muito foda. Ele faz aquele cara frio, que é um psicopata, um famoso psicopata, e é muito impactante. Você morre de medo dele, ele entrega também na ação. Nossa, eu acho do caralho o Colateral. Tem um final muito foda também, baita de um final. É que eu acho que o filme ele se sustenta ainda mais pela direção, edição, do que necessariamente pelas atuações. Mas ele é um complemento perfeito ali pro filme. Nossa, acho uma puta de uma atuação mesmo do Tom Cruise nesse filme. Mas o Magnolia eu acho que conquista por um pouco ali, pelo impacto que ele tem no filme. Quando ele aparece, eu acho que o filme ganha ainda mais força. Isso que já é um puta de um filme. Então eu recomendo todo mundo assistir Magnolia. E pra mim é a melhor atuação da carreira dele, mas pode ter discussões aí com Colateral, Guerra dos Mundos, o próprio Top Gun Maverick também, que ele manda muito bem, qualquer um dos filmes Missão Impossível. Ele é muito foda, né? Tom Cruise é um marco assim pro cinema, um cara que vai ficar registrado assim para toda a eternidade como um dos maiores atores da história. Um cara que tem um impacto muito grande na cultura pop mesmo. Acho que não tem uma pessoa viva nesse mundo que não conheça o Tom Cruise, né? Por enquanto, um bebê que tá nascendo agora, né? Tá, então... tudo bem. Tudo bem. Ele não ganhou nesse argumento. Mas, cara, ele é muito impactante. E a pergunta que eu faço pra você, Nuno, Tom Cruise vai salvar o cinema? Não, brincadeira. Acho que vai sim, porque você vê... Você vê o resultado... Não é só ele, né? O modo de falar que o Spielberg colocou como um cara que atrai a galera. Mas você vê que é o seguinte, Top Gun Maverick foi um dos únicos, se não o único grande lançamento de 22. Sim. E foi o único filme que eu acho, tipo... não vou dizer que foi o único, porque em 2021 teve Homem-Aranha, né? Mas muitas pessoas também voltaram ao cinema também por conta do Top Gun Maverick. Então, sabe, não tinha... Era uma época muito difícil, né? Se eu for parar pra pensar, porque os cinemas estavam voltando, as pessoas estavam com medo de sair de casa, se ele ainda estava seguro ou não. Então, teoricamente sim, né? Uhum. Que eu acho assim, Tom Cruise, não é necessariamente, não é só ele como ator, eu acho que ele representa, assim, como um todo. Porque ele também é um puta de um produtor, né? Além de um mega ator, é um puta de um produtor, um cara que não tem medo de arriscar. Isso que eu acho legal do Tom Cruise. Porque, o primeiro Missão Impossível, na Acerto de Contas, parte 1, não foi um grande sucesso de bilheteria. Fez uma bilheteria ali ok, né? Mas pro que se esperava de Missão Impossível, especialmente depois do Top Gun, em que a imagem do Cruise voltou a crescer muito, acho que todo mundo estava esperando um filme que batesse 1 bilhão. Só que acabou concorrendo com o Barbenheimer, o filme não foi aquilo que se esperava. E ele simplesmente dobrou a aposta com esse filme. Colocou ainda mais dinheiro, fez mais uma mega produção. Se a história fosse um pouco melhor, então,
vamos ver, não sei se o filme vai ser esse mega sucesso que eles estão esperando. Também por conta de Lilo e Stitch também. Então. Não, é impressionante. Mais uma vez mal posicionado. Então, os caras cagam na data. É impressionante. Então, impressionante. eu acho que podia deixar o cara compete com com Lilo e Stitch. Mas eu fico impressionado com os resultados. É que são públicos diferentes, né? Não, então, acho que sim. dá pra, talvez, ver pra... Não, assim, mas você pega... sim. Você pega, tipo, mesmo que o Barbie seja um filme PG-13 e o Oppenheimer seja um filme mais um pouco para adultos, são mesmo com públicos diferentes, foi isso que gerou Barbieheimer. Públicos diferentes com gostos diferentes. Entendeu? É bem isso. Mas que o Tom Cruise ele sempre se colocou, né, como... Deu a cara a tapa, né, vamos dizer assim, nessa hora de se posicionar. De, cara, defender o cinema a todo custo, de ser contra totalmente, ser tudo streamingizado, vamos dizer assim, é uma expressão aqui nova, cara, você não precisa colocar todos os filmes direto no streaming, tem que ter o cinema é muito importante, o cinema é impactante, a experiência do cinema é algo único que você não consegue ter na sua casa, ele sempre foi o defensor disso, dos cinemas IMAX, né, de ter a melhor experiência possível, a maior tela possível, a melhor som possível. Ele sempre foi um defensor disso, é um cara que continua muito relevante por conta dessas coisas, né? Inclusive ele sempre faz propaganda dos filmes, independente de ser da produtora que ele tá atuando ou não, né? Da Paramount, que é dos Missão Impossível. Você pega o próprio Pecadores. Pecadores, o filme da Warner, ele tava lá fazendo campanha pro filme, no Barbie, no Oppenheimer ele fez também. Então, assim, é um cara que tá muito engajado com essa questão do cinema, de manter o cinema vivo, e é nisso que eu acho que o Spielberg tá falando, não necessariamente ele como rosto de ator, né, ele tá no filme, o filme vai ser sinônimo de sucesso. Eu acho que não é exatamente isso, mas o que ele representa, as lutas que ele compra, com o cara que tem, né, o dinheiro que ele tem, né, com o prestígio que ele tem, dele continuar defendendo o cinema a todo custo, de tentar levar as pessoas o máximo para salas de cinema. Eu acho que isso é o grande impacto, um dos grandes legados que ele vai deixar no mundo, e por isso que ele continua tão relevante e vai ficar para sempre na história do cinema, né? Exato, não tem outra definição, né, para dar em relação a ele. Outra definição. Outra definição? Isso. Não tem, simplesmente não tem. Que a gente brincou, né, o salvador do cinema, não é exatamente isso, né, porque é óbvio que o cinema é composto por muitas pessoas, né, para salvarem ele, mas enfim, é um cara que realmente tá muito relevante. Cinema 2, Irmãos Lumière retornam. Tá ligado? Parte 2 do cinema. Mas enfim, acho que é isso, né? Eu acho que não tem mais nada a declarar. Lembrando a galera, né, para assistir o Missão Impossível lá no Cine Londrina, assim como no Lilo Stitch, que tá estreando aí também. Lá tem um preço bem acessível, então você pode fazer a sua sessão dupla sem problemas. Então aproveite, assista o Lilo Stitch, já que tem horário em todos os momentos. Pega ali o horário das 4 do Lilo Stitch, depois 6h10, né, que tá tendo o Missão Impossível, 6h10 você assiste. Exato, agora faça o seu Barbieheimer com Lilo Stitch e Missão Impossível. Exato. Então, 2 grandes lançamentos. Exato. Estamos disponíveis nas plataformas Deezer agora, no Pocket Cast, Amazon Music e no Amazon Music também. E também no Snippet também, e no Spotify, e você também já conhece no YouTube. Para quem está assistindo a gente aqui, siga a gente em todas as redes sociais também, no TikTok e no Instagram. Eu acho que não tem mais nada a declarar. No YouTube, né? Quem não se inscreveu ainda, por favor. No Spotify também nos sigam. E nas outras plataformas também. Nas outras plataformas. E outro motivo também, porque a gente está demorando para fazer as críticas também. O cronograma tá difícil, gente. A agenda tá cheia. Tá difícil. E também porque temos muitas grandes novidades para dar nos próximos dias, inclusive. Muitas coisas. Semana que vem voltamos com mais episódios. Semana que vem é o Wes Anderson, né? Quem sabe o episódio do Wes Anderson. Quem sabe. Quem quiser, é só comentar aí que a gente pode fazer sobre o Wes Anderson. É isso, né? Exato. É isso, valeu demais, galera. Eu sou o Lucas Peraro. Eu sou o Nuno Tavares. E esse foi mais um episódio do Cinetalk Podcast. Valeu e até a próxima.